E aí galera, hoje eu vou falar sobre um seriado novo chamado La Brea, que estreou essa semana na NBC, nos Estados Unidos. Meu nome é Júlio Cobbs e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está falando sempre de séries, filmes e coisas muito interessantes que estão acontecendo na cultura pop mundial. Esse seriado de ficção científica e de drama tem uma premissa muito legal. O que acontece? Aparece um buraco no meio de Los Angeles e algumas pessoas caem nesse buraco. Então a partir daí a gente vai ter duas narrativas das pessoas que estão fora desse buraco gigante e das pessoas que estão dentro. As pessoas que ficam lá, elas foram transportadas para uma outra época, elas vão para o passado. E a gente consegue ver diversos animais pré-históricos e a gente consegue ver diversos animais que estão extintos e por aí a gente tem mais ou menos uma ideia da época que a história do passado está acontecendo. Ao mesmo tempo, no futuro, as pessoas não sabem mais ou menos o que está acontecendo nessa fenda que transporta eles no tempo. E os personagens principais começam a descobrir como é que as coisas vão acontecendo. A gente tem o Gavin, que é o marido da Eve, que digamos seja os dois personagens principais desse primeiro episódio. Ele é um ex-piloto que caiu num deserto numa situação mais ou menos parecida com essa. Ele começa a ter algumas visões e vai tentando compreender as coisas, como é que elas estão acontecendo. To authorities, a massive sinkhole devastated several city blocks in Los Angeles. Run! Based on the size and unknown depth, there is little hope of finding any survivors. I've got you! Where the hell are we? Tem a filha dele que também ficou do lado de fora do buraco e a mãe Eve e o filho Josh que entraram para o passado nesse buraco. O seriado tem muitas coisas legais, como essa premissa de viagem no tempo, de animais já extintos, de ficção científica, mas tem algumas coisas também que me incomodaram nesse primeiro episódio. Eu achei a interpretação dos atores principais muito fraca, principalmente no começo. O rapaz Josh, assim, ele é muito velho pelo jeito que a mãe dele trata ele. A sensação que eu tenho é que pelo jeito que ela trata ele, ele deveria ter mais ou menos uns 14, 15 anos. E quando tu olha para ele, parece que ele tem uns 25 anos. E a mulher tá levando ele pro colégio e a irmã dele pro colégio, mas parece assim que não casa, né? Esses dois personagens dos filhos, eles parecem muito mais velhos do que seriam adolescentes nesse tipo de história. A gente sabe que é bem comum colocar em atores mais velhos para fazer papel de adolescente, mas nesse caso eles exageraram assim, tá demais. They were right behind me. And they were just on. I got you. I got you. Ah! Where the hell are we? A Eve, que é uma das personagens principais, também não teve uma interpretação assim tão legal, assim, eu achei meio canastrona. E aliás, uma das coisas mais importantes assim é que principalmente o início, assim, as interpretações são bem exageradas. Eu espero que isso melhore bastante. Uma outra coisa assim que eu não achei tão positivo foram os efeitos especiais, que algumas vezes estão legais, mas algumas vezes sim estão bem tosquinhos e assim faz com que a gente se preocupe mais com eles do que com a história em si. Mas tirando esses pontos negativos, a história ela vai acontecendo de uma maneira bem interessante. Obviamente que os militares também estão tentando estudar o que está acontecendo dentro desse buraco e a partir daí vai ter sérias implicações do que eles vão fazer. Eles já dão por mortas as pessoas que caíram lá, mas ao mesmo tempo eles começam a pesquisar porque saem alguns pássaros que foram extintos de dentro desse buraco. Essas coisas que eu estou falando tem todas no trailer, então isso não é spoiler. E esse seriado teve uma boa aceitação nos Estados Unidos, quase 7 milhões de pessoas assistiram ele nessa semana e teve uma aprovação de mais ou menos 70%. Eu daria também uma nota assim 7,5 para ele, para esse primeiro episódio. Eu espero que se melhorar um pouquinho a gente vai ter uma grande sensação durante esse final de ano assim, em termos de seriado. Doesn't seem real, does it? Run! We stick together, we got a better shot of surviving. Maybe someone's out there. Somebody could help get us home. E agora é uma época que está começando a surgir novos seriados e tudo mais, então é bom para acompanhar. Eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse seriado assim, porque ele me serviu de entretenimento, assim, não foi também nada assim grandioso, nada que eu vá
ficar viciado nesse seriado, mas é um seriado bom para assistir, assim, deu para passar bem o tempo e serve bem para a gente imaginar algumas coisas que vão acontecer na sequência. Logo que acaba o primeiro episódio também vai ter a propaganda do que vai acontecer nos próximos episódios, então é bem interessante assim. Eu vou continuar assistindo pelo menos por mais 2 ou 3 episódios para ver se ele vai ser legal de verdade. A tendência é que se ele melhorar um pouquinho acima, ele já vai ser um grande sucesso, porque a história é realmente muito interessante. Agora, tem que melhorar bastante essa questão dos efeitos especiais e melhorar um pouquinho a interpretação dos personagens principais. Entre os personagens principais também a gente tem um médico, que também já foi um ex-militar, que também tem uma participação bem interessante nesse episódio. Tem uma policial, que assim também com um caráter um pouco duvidoso, e um rapaz que diz ser psicólogo, terapeuta, que também pode ajudar. Então, estavam apresentando ainda os personagens e vai se indicando como é que a história vai funcionar. Tem muito drama também, que talvez pudesse ser substituído assim por um pouco de ação, mas via de regra o primeiro episódio foi bem equilibrado e eu recomendo que vocês assistam. E você, já assistiu esse primeiro episódio? O que tu achou? Se tu achou legal, deixa um comentário aqui com a gente. Se tu detestou também, coloca aqui nos comentários pra gente bater um papo super legal para ver se a gente vai continuar acompanhando ou não. Um abraço e até o próximo vídeo.